Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Arthur Lima, estou aqui para a gente fazer as nossas apostas para a prova da Receita Federal, tanto na parte de raciocínio lógico matemático como na parte de estatística. Eu andei analisando muito bem, o edital, analisando muito bem as provas da FGV, provas recentes, já conhecia bem também as provas mais antigas da FGV, e o que eu quero tentar fazer aqui é dar algum direcionamento para vocês, porque o edital de vocês, e em particular o edital de estatística, que é onde eu vou me deter mais aqui, tá? Ele tá muito vago, pessoal. Tá muito vago. Você olha o edital de estatística, você pensa assim, ó, não, tá tranquilo. São 3 linhas só o edital de estatística, né? São 3 linhazinhas. Mas qual que é o problema? Por que são apenas 3 linhas? São apenas 3 linhas porque o examinador colocou termos muito vagos que abrangem coisas muito grandes, dão margem para cobrança de temas dos mais diversos. E aí a gente naturalmente precisa de algum direcionamento aqui para a gente não ficar doido e sair estudando uma faculdade inteira de estatística. Não é esse o objetivo de vocês. A gente precisa ser mais assertivo do que isso. Então, esse o objetivo da nossa conversa aqui. Sempre eu falo para o pessoal, é importante, tendo tempo, estudar o máximo possível do seu edital. Mas eu sei que alguns de vocês, nesse momento, nessa reta final, com tantos conteúdos novos que vieram no edital, é provável que alguns de vocês precisem fazer algumas escolhas difíceis, precisem decidir. Poxa, eu estudo esse assunto, eu estudo esse outro assunto, o que eu priorizo, né? Então vamos tentar abarcar esses pontos aqui com vocês, tá joia? Vamos lá então, bora dar início à nossa conversa. Eu vou começar pela parte de estatística, tá? Porque o edital de estatística, ele veio trazendo ali, como eu disse para vocês, um conteúdo muito resumido, né? Muito resumido. Para começar, você tem assim, ó, estatística descritiva. Ponto, né? Estatística descritiva, pessoal, pode ser um monte de conteúdo, tá? Mas o que a gente pode esperar de concreto na prova de vocês no que se refere à estatística descritiva? Ele até continua, né, colocando ali média, mediana, moda, desvio padrão. O que a gente pode esperar aqui, tá? E olhando as provas anteriores, as provas recentes aí, vocês devem já ter olhado, e se não olhou, vale a pena você olhar a prova da Cefaz do Espírito Santo, a prova da Cefaz da Bahia, da Cefaz do Amazonas, todas provas muito recentes da FGV. E claro, assim que tivermos a prova da Cefaz de Minas, que vai ser no início de janeiro, dia 8 de janeiro, claro que a gente tem que olhar essa prova com muito carinho também. Quem elaborar as questões, né, o grupo de examinadores que vai elaborar as questões para a prova da Cefaz de Minas, muito provavelmente é o mesmo grupo de examinadores que vai elaborar as questões da prova da Receita Federal. Então, vamos lá, olha só, nessa parte da estatística descritiva, pessoal, quando a gente olha as provas anteriores, o que a gente vê ser bastante cobrado, tá? Uma coisa que eu estou vendo muita cobrança é no cálculo do valor esperado para variáveis discretas. Você tem ali uma distribuição básica, onde você tem a variável x, que ela pode assumir o valor 1 com 10% de probabilidade, ela pode assumir o valor 2 com 5% de probabilidade, o valor 5 com 20% de probabilidade, assim por diante. E a questão pede para você calcular a média, ou para você calcular o valor esperado. Esse modelinho de questão tem que estar no sangue, tá? Tem que resolver, tem que saber resolver isso rápido. Então guarda aí na sua cabeça. Se você não tem essa formulazinha anotada, lembra de anotar aí, ó. O valor esperado é de x, né? O valor esperado é a soma, o somatório de cada valor x multiplicado pela sua probabilidade p de x. Lembra dessa história? Se não se lembra, anota aí para você estudar. Valor esperado de variáveis discretas. Tem que saber calcular valor esperado de variáveis discretas, tá? Somatório de x, p de x. Onde x é cada valor que a variável assume, p de x é a probabilidade respectiva para aquele valor, para cada um daqueles valores. Tá joia? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pegassem é isso. Vocês vão ver que isso caiu, se eu não me engano, na Cefaz do Espírito Santo, isso caiu na Cefaz do Amazonas, tá? Então, é um formatinho de questão muito comum
tá? Muito comum mesmo nas provas, vale a pena você saber calcular então a média nesse caso particular. É interessante saber em outros, mas nesse caso particular, que é o cálculo ali do valor esperado para variáveis discretas, né, para uma distribuição de probabilidade. E aí muita gente pergunta, e para variável contínua, será que eu vou ter que saber calcular alguma coisa assim? Será que eu vou ter que calcular? Porque o equivalente quando se fala de variável contínua, né, seria você calcular a integral de x, p de x, dx, né? Pessoal, eu entendo, tá, que é muito improvável que venha uma questão nessa parte do conteúdo exigindo o cálculo de integral, tá? Ah, professor, mas eu tô com tempo, eu quero estudar isso aí também. Legal, mas nesse momento que a gente precisa fazer escolhas, eu não iria nessa seara, não iria nessa linha, não. Eu deixaria de lado, poxa, não, vou estudar, o que eu tenho que saber mesmo é calcular aqui, ó, o valor esperado de variável discreta. Se vier com variável contínua, não sei o que, não vou calcular, não, tá? Não vou calcular. Ou se eu sei usar integral, eu vou sacar lá na hora e vou calcular a integral de x, p de x, dx, tá bom? Eu falando p de x, mas na verdade é f de x, vocês sabem, né? Que quando a gente tem uma variável contínua, a gente fala da função densidade de probabilidade. Mas tá, ainda nessa parte da estatística descritiva, além de calcular o valor esperado, eu queria dizer para vocês que, mesmo nessas provas de alto nível que a gente está falando aqui, caem questões, pega essas provas que eu citei aqui, tá? Caem questões sobre cálculo de mediana, tá? Cálculo de moda, mas principalmente a mediana. Então, assim, esse basicão, ter uma lista de números e saber calcular a mediana, pessoal, não preciso nem falar, isso aí, se cair, você tem obrigação de acertar, tá? Tem obrigação de acertar. Então, garanta que você sabe calcular a mediana nesses casos ali, né? Principalmente quando você tem uma lista de números, que você saiba obter também a moda. A pessoa tem que saber calcular a moda de Zuber, moda de King, não sei o quê. É aquilo. Tendo tempo, vale tudo, tá? A resposta sempre vai ser sim, se você perguntar assim. Só que não me parece ser um assunto relevante, em particular para a FGV. Para a ESAF, era mais interessante. A ESAF gostava dessas bobagens, tá? Mas você tem que saber calcular a moda nos casos mais simples. Que casos mais simples que eu estou falando? Quando você tem um hall de dados, uma lista de dados, tá? E quando você tem uma tabela de frequências, mas não no caso onde você tem intervalos de classes, mas quando você tem uma tabela de frequências, onde você tem aqui as frequências e você tem os valores da variável e você tem as frequências que a variável pode assumir. E aí você vai, claro, olhar pelas frequências, a que tem achou a maior frequência, a moda vai ser aquele valor ali associado à maior frequência, tá? Então, calcular moda, calcular mediana é importante. A média, nem se fala, tem que saber calcular a média, tem que estar no sangue, né? Outras coisinhas que eu separei aqui pra gente, tá? Cálculo de variância, tá? A variância é bem importante que você saiba, a partir de uma lista de números ou a partir de uma tabela de frequências, calcular a variância. Calcular a variância. E claro, se você sabe calcular a variância, você vai tirar a raiz quadrada disso e você já tem o desvio padrão. E se você sabe obter o desvio padrão, você vai dividir o desvio padrão pela média e você já tem quem? O coeficiente de variação. Então, sabendo calcular a variância, o resto sai tudo fácil, tá? Sabe calcular a variância, você tira a raiz para obter o desvio padrão, divide pela média para obter o coeficiente de variação. Então, essas aí eu queria que vocês realmente dominassem nessa parte da estatística descritiva. Queria avançar aqui no edital, entrar na parte de probabilidade e distribuições de probabilidade. A FGV gosta muito de cobrar a tal da probabilidade, tá? E na probabilidade, o que vocês podem esperar? O que eu diria, talvez como boas apostas aí para vocês? Probabilidade condicional, tá? A FGV gosta muito de te dizer que tem, sei lá, o evento A, o evento B, a probabilidade do evento A acontecer essa, a probabilidade do evento B acontecer, sei lá, essa daqui. Aí ela pode te dar a probabilidade condicional, ou seja, pode te dar, por exemplo, a probabilidade de A dado que B aconteceu, né? A barra B,
Pode te dar a probabilidade condicional e pedir a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo. Ou pode te dar também a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo e pedir a probabilidade condicional, probabilidade de A acontecer dado que B aconteceu, ou o contrário. Enfim, dá para brincar bastante com isso, tá? Dá para brincar bastante aí. Então, probabilidade condicional é um ponto específico da probabilidade que eu queria que você prestasse muita atenção. Ainda em probabilidade, a formulazinha para a probabilidade da união de dois eventos, que é basicamente a mesma fórmula que você aprende lá em dois conjuntos, tá? Tem que saber de que fórmula que eu estou falando. Daquela formulazinha que te diz que a probabilidade da união, probabilidade de A ou B, é igual à probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da interseção, a probabilidade de A e B ao mesmo tempo. Tá joia? Essa formulazinha, então, ó, probabilidade condicional, probabilidade da união de eventos, eu acho que te ajudam ali, são boas apostas aí para a gente ver na prova de vocês, assim como a gente tem visto em provas recentes da FGV. Continuando, ainda em probabilidade, tá? Aí eu já queria partir para as distribuições de probabilidade, porque esse tópico, olha o jeito que está no edital. Eu estou olhando para o lado aqui porque a minha colinha está aqui do lado, como vocês estão vendo, né? É aqui que está o meu edital. E o que acontece, pessoal, é que o edital ele fala só assim, né? Probabilidade e distribuições de probabilidade. Ponto. Aí você fica, caramba, se você conhece esse assunto, né? Talvez você nem conheça esse assunto, você não vai pensar nada. Mas se você conhece esse assunto minimamente, você vai pensar assim, caramba, mas distribuições de probabilidade tem muitas, né? Porque tem as distribuições para variáveis discretas, que são várias, tem as distribuições para variáveis contínuas, que também são várias, né? Nas variáveis discretas, tem Bernoulli, tem binomial, tem Poisson, tem a geométrica, tem a hipergeométrica e por aí vai. Quando você vai para as variáveis contínuas, também tem um monte, tem a uniforme, tem a exponencial, tem aqui quadrado, tem t de student, tem f de Sneddon, tem um monte, tem a normal, né? Não falta distribuição, né? Porque essas distribuições de probabilidade, elas servem para modelar situações específicas da natureza, ou enfim, das relações humanas e tal. Essa que é a ideia, né? Você tem modelos estatísticos para diferentes situações. E aí o que acontece, pessoal, é que a gente precisa ser mais assertivo aqui, tá? Claro, se você tiver lá o nosso curso completo, a gente vai abordar várias dessas distribuições, porque como o edital deixou em aberto, a gente vai tentar tratar também, né, dar a munição para vocês. Agora, eu recomendo um foco especial em quais distribuições? Tô sem tempo, não sei o que, tá? Onde você vai focar? Distribuição binomial, tá? E distribuição Poisson. Essas duas, nas distribuições discretas, fundamental saber as duas, tá? Fundamental. Distribuição binomial, você tem que saber calcular a média, que é o valor esperado, a variância, né? Você tem que saber calcular probabilidades específicas. Qual a probabilidade? Vamos imaginar um caso típico, né, de distribuição binomial. Poxa, eu vendo jornal, eu bato de porta em porta nas casas vendendo jornal. Isso nem existe mais, né? Mas enfim, eu bato de porta em porta na casa das pessoas vendendo jornal. E eu quero saber, eu sei qual que é a probabilidade, olha, a cada, sei lá, em 5% das casas que eu bato na porta, eu consigo vender um jornal. Se eu for em 10 casas, qual é a probabilidade de eu conseguir vender jornal em exatamente 2? Isso aí é o caso típico da distribuição binomial, né? Bom, binomial tem que saber calcular probabilidades específicas, temos lá a fórmula para isso, ela é meio grandinha, mas tem que saber, tá? Então, binomial tem que saber. Poisson, mesma coisa, tem que saber calcular valor esperado, tem que saber calcular a variância e você tem que saber calcular probabilidades específicas. É aquela história, né? Um caso muito clássico, eu lembro de uma questão muito, né, que eu já resolvi não sei quantas vezes da ESAF, né, ao longo do tempo, aquela questãozinha ali dos navios chegando no porto, que, sei lá, em média chega 2 navios por hora.
Qual é a chance de que em 2 horas cheguem 6 navios? Alguma coisa assim, né? Então você tem um fenômeno que acontece repetidamente ao longo do tempo e você quer saber uma probabilidade específica em relação àquele fenômeno. Isso aí era presente nas provas da Receita, mas eu digo para você, se você pega as provas recentes da FGV, você encontra isso também. Isso não é coisa de ESAF só não, tá? Questões recentes da FGV, você vai encontrar lá questões sobre distribuição Poisson. Eu recomendo estudá-la. Poisson e binomial nas discretas e nas contínuas. Nas contínuas, pessoal, certamente o foco é a distribuição normal, tá? Saber entender a distribuição normal, saber o que é a normal padrão. Tem questão de prova recente que basicamente você só precisava saber a definição, né? Como é que você faz a transformação para chegar na distribuição normal padrão. Então tem que saber, claro, sobre a normal padrão. Distribuição normal padrão, além dela, né? Além da normal padrão, acho que é interessante você ser capaz de, assim, você conhecer um pouco sobre a distribuição T de Student, tá? Mas a T de Student, o que você tem que saber da T de Student? Você tem que saber assim, ó, primeiro, ela é uma aproximação teórica da distribuição normal, tá? E você tem que saber mesmo onde que você vai usá-la. Você tem que saber calcular média, variância, não sei o que, não, nada disso. No caso da T de Student, a sua preocupação é lá num assunto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é testes de hipóteses, né? Porque tem situações de testes de hipóteses que você não pode usar a distribuição e intervalo de confiança também, que você não pode utilizar a distribuição normal. E aí você tem que usar quem no lugar? A T de Student. Então você tem que saber quando você deve usar a T de Student no lugar da normal, tá? Para quem não se lembra, né? Quando a amostra é pequena, menos de 30 elementos, e não conhecemos a variância populacional. Nesse caso é que a gente usa a T de Student. Então você tem que saber quando você usa a T de Student e você tem que saber consultar ali os valores da T de Student, trabalhar com ela de uma maneira muito similar ao que você faz com a curva normal, mas tem que saber, então, a aplicação, basicamente, em intervalo de confiança e teste de hipóteses. Não precisa ficar tão preocupado com outros conhecimentos. Um conhecimento específico, né, da T de Student é o número de graus de liberdade. Você tem que saber calcular o número de graus de liberdade, porque isso é uma ferramenta básica para você utilizar a distribuição T de Student. Só que muitas questões de prova não vão nem pedir para você usar de verdade a T de Student. Vão pedir só para você calcular o número de graus de liberdade, tá? Então vira uma questão muito simples. Tem muitas questões bobas nesse sentido, que ao invés... É uma questão sobre T de Student, onde em tese você teria que fazer ali um intervalo de confiança, um teste de hipótese, não sei o quê, mas no fim das contas a única coisa que o examinador quer saber é se você sabe calcular o número de graus de liberdade. Tem questão recente assim. Pega essas provas que eu citei, você vai ver o que eu estou falando, tá? Além disso, pessoal, ainda nas distribuições, vamos recapitular. Distribuição binomial e Poisson nas discretas. Nas contínuas, normal. T de Student só para essa aplicação lá em intervalo de confiança e teste de hipóteses. E, além disso, a distribuição amostral da média, tá? Distribuição amostral da média. Tem que entender lá o teorema central do limite, como é que ele funciona, as implicações dele, tá? Como é que é a distribuição da média amostral. Ela tem ali as suas características, a sua média, o seu desvio padrão, enfim, tem que saber calcular isso daí. Outra coisa importante ainda no estudo das distribuições, tá? Eu queria citar só mais aqui quadrado, mas de novo, aqui quadrado, saiba o básico dela, saiba que ela vem lá do somatório de quadrados, distribuição normais, independentes e tal. Saiba o básico sobre aqui quadrado. E o que você vai ter que saber mesmo sobre aqui quadrado, tá? É lá na frente, nos testes de hipóteses, a gente já vai falar sobre isso aqui. Mas deixa eu prosseguir, estava falando aqui sobre os assuntos que eu acho que você precisa priorizar, né? Tudo isso aqui são as nossas apostas. Claro, são várias apostas, porque se você parar para pensar, o seu edital é muito grande. Mas acredite, o que eu estou fazendo aqui é restringir muito o seu estudo. Estamos deixando distribuição hipergeométrica de lado, distribuição exponencial de lado, distribuição uniforme de lado. Tem um monte de coisa que eu estou deixando de fora, tá?
Às vezes você está com a impressão, pô, mas o professor está falando, a aposta dele é estudar o edital inteiro. Não, não é estudar o edital inteiro. A minha aposta é realmente que você estude todos os tópicos do edital, só que de maneira focada. É essa que é a ideia. Não é que você escolha, não, estuda esses tópicos do edital e esquece esses outros. Não é isso. Mas é, a cada tópico do edital, focar em coisas mais importantes. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Espero que você tenha percebido. Mas vamos continuar. Na parte de intervalos de confiança, quer dizer, antes disso, né? Vamos falar de estimação como um todo. A gente começa com a estimação pontual. O edital de vocês pede estimação pontual e estimação intervalar. Na estimação pontual, uma coisa muito importante de você saber, que a FGV vem cobrando recentemente, tá? É saber quais são os estimadores de máxima verossimilhança para cada parâmetro populacional. Então, qual é o estimador de máxima verossimilhança para a média? É a média amostral. Qual é o estimador de máxima verossimilhança para a variância? Para a variância é a variância populacional, que é aquela variância que eu não sei se você lembra, tem dois cálculos da variância. Uma que você coloca n-1 no denominador e uma que você deixa o n no denominador. A diferença é só o -1. Pois é, aquela que você deixa o n no denominador é a fórmula da variância populacional. Ela é a estimativa de máxima verossimilhança. A que tem o n-1 é a não viesada, mas a que tem o n é a de máxima verossimilhança. E a FGV tem cobrado essa distinção. Então, pediu a estimativa de máxima verossimilhança para a variância, guarda essa que é a mais difícil. A estimativa de máxima verossimilhança para a variância é a variância populacional, tá? Não é a variância amostral, é a variância populacional. Tá joia? Aquela que você calcula só com um n no denominador. Então guarda mais essa. E eu queria falar sobre os intervalos de confiança e testes de hipóteses, tá? Na parte de intervalos de confiança, o que você precisa guardar aqui? Sobre intervalo de confiança, vamos focar no estudo de intervalo de confiança para a média, intervalo de confiança para proporções. Professor, mas isso aí não é toda a matéria? Não, não é toda a matéria não. Tem intervalo de confiança para variância, para um monte de outras coisas, tá? Dá para ter intervalo de confiança para qualquer parâmetro populacional, mas o foco é média e proporção. No caso dos testes de hipóteses, repito, testes de hipóteses para média, testes de hipóteses para proporção. Além disso, conhecer de maneira teórica só, tá? Os testes Q-quadrado para ajustamento e para independência. Porque existem dois grupos principais de testes de hipóteses, os testes paramétricos e os testes não paramétricos. Os testes paramétricos, né, de teste de parâmetros, a gente está falando do teste para média e teste para proporções, são os que a gente tem que dominar. Nos não paramétricos, é interessante que você conheça, tá? Como é que eu testo para saber se duas variáveis dependem entre si ou não, tem alguma dependência entre si. É o teste de hipóteses Q-quadrado para independência. E o que você tem que saber desse teste? Uma coisinha, calcular número de graus de liberdade, tá? Costuma cair em prova, calcular número de graus de liberdade. Calcular a estatística do teste é meio enjoado, se der você decora também, mas calcular o número de graus de liberdade é facinho, facinho, facinho. Tipo, o custo-benefício é muito bom, né? Tô pensando muito em custo-benefício aqui. A outra coisa é o teste, na parte dos testes de hipóteses para ajustamento. Nos testes de hipóteses para ajustamento, aí, que no caso Q-quadrado, né? É interessante também que você tenha uma ideia, poxa, é um teste para verificar se um conjunto de dados adere a uma determinada distribuição, esses dados são mesmo uma distribuição normal, alguma coisa nesse sentido, tá? Saber, pelo menos o teórico, porque é o seguinte, esses assuntos mais avançados do edital, a chance de ter questão teórica aumenta muito. A chance de ter questões que vão cobrar coisinhas bobas, pontuais, número de grau de liberdade, não sei o que, como eu falei, é muito grande. Tá? Do mesmo jeito, nos tópicos finais do edital, séries temporais, regressão logística, regressão linear, tá? Você saber o básico desses assuntos é
é suficiente. Se você puder se aprofundar mais, ótimo, mas saber o básico. No caso da regressão logística, você não tem que saber fazer uma regressão logística. Você tem que entender do que se trata. Que eu uso a regressão logística para um problema de classificação. E aí eu tenho um corte, e aí esse corte vai definir ali as classificações. Que você usa a regressão logística quando a variável dependente é categórica, né? Mas as variáveis independentes podem ser categóricas ou podem ser quantitativas. Que você usa a regressão linear para variável dependente quantitativa. Essas distinções no nível teórico são muito importantes para vocês, tá? Deixa eu aproveitar os minutos finais aqui para a gente falar rapidamente do raciocínio lógico. Eu quis gastar mais tempo com a estatística porque ali é que está o problema. Ali é que está o problema. Porque no raciocínio lógico, sinceramente, regra geral aqui para você no raciocínio lógico, estude tudo que você der conta, tá? Dá para passar o edital inteiro? Passe o edital inteiro. Porque a FGV ela não tem exatamente uma predileção enorme por um ponto do edital. Se fosse falar assim, não, tem um ponto do edital que tem uma grande chance de ser, uma chance maior do que os outros, assim, eu pegar e falar para você, não, esse tópico vai estar no edital? Tem, que é o de lógica de proposições. Fora ele, os outros são quase que, olha, o que você conseguir estudar aqui, ótimo, e se você conseguir estudar todos, melhor ainda, tá? Claro, quando eu falo estudar esses tópicos, eu falo estudar sempre numa abordagem de concurso público, numa abordagem assim, olhando para as questões da FGV. Então, a lógica de proposições, só queria fazer um destaque aqui para uma cobrança que a FGV fez na prova do Senado, né? Que eu comentei no... Eu tenho um canal do YouTube que eu trabalho só raciocínio lógico, né? O meu canal Raciocínio Lógico com o professor Arthur Lima. Depois você procura aí, se você quiser. E lá, lá nesse canal eu resolvi algumas questões, porque talvez vocês todos aqui saibam encontrar a negação de uma proposição condicional. Regrinha do Mané, né? Mantém a primeira, bota o e nega a segunda. Mas, recentemente, na prova do Senado, a FGV cobrou umas 3 questões pedindo a negativa, e não a negação, a negativa de uma proposição condicional, e aí a maneira de obter era um pouco diferente, porque você continuava tendo uma condicional. Você aplica a regrinha do Mané, mantém a primeira, nega a segunda, só que você deixa o se então, você não coloca um e, você deixa o se então. Eu aprofundei isso um pouco melhor, então, nessas questões lá no canal, qualquer coisa você pode dar uma olhada. E o que eu queria, então, dizer para vocês é que eu acho bem relevante, tá? Que vocês procurem trabalhar bem a lógica de proposições. Tem um tópico lá na lógica de proposições, que é a lógica de predicados, que de certa forma é o que está relacionado ali com essa tal de negativa, que eu acho interessante ter uma visão básica, mas não espere na prova de vocês questões de lógica de predicados, para quem está acostumado aí com álgebra proposicional, aquela coisa mais formal mesmo. Isso não é a cara de questões da FGV, não, tá? As questões da FGV são mais ali na forma de texto mesmo, uma proposição na língua portuguesa, para você trabalhar em cima daquela proposição, geralmente é mais nessa linha. Com relação ao restante do edital, só fazer algumas ressalvas aqui importantes para vocês, que talvez vocês não tenham percebido, mas geometria que está no edital é só geometria plana. Não tem no edital geometria espacial. Inclusive eu estou tirando do meu curso, tá? Geometria espacial não está no edital, só geometria plana, tá? Então, tem que estudar como é que calcula volume de pirâmide, não sei o quê? Não, volume é geometria espacial, tá? O edital está falando só de geometria plana. Nesse edital, principalmente você que tem um material mais defasado aí, tá? Fica atento, porque, por exemplo, toda aquela parte de trigonometria saiu do edital. Esse conteúdo você não tem que estudar mais, beleza? Então, pessoal, acho que é por aí. Queria só dar essa pincelada mesmo no raciocínio lógico, mas, sinceramente, aqui eu não vejo muito o que a gente ficar preocupado tanto com apostas. É na estatística que está o problema mesmo, e por isso que eu resolvi dedicar mais tempo a ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui, dessas minhas dicas. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até mais.